Saudações, meus amigos, Igor Meloto aqui mais uma vez com as principais notícias do mundo do MMA e hoje, como a gente tem muita coisa por aqui, eu não vou me aprofundar tanto sobre cada notícia, tá? Mas vou tentar falar um pouquinho, pelo menos, começando pela notícia do Carlos Prates, que vai enfrentar o Randy Brown no UFC 309, notícia apurada pela AG Fight, grande oportunidade pro brasileiro, meio médio aí, futuro top 15, pelo menos na minha visão, promessa, e vai ter aí uma luta contra um strike que vai favorecer o jogo dele, 16 de novembro, Nova York, luta imperdível. Agora uma informação importante, galera, que o Dana White disse, ele já tinha comentado isso em outra entrevista e agora ele novamente tocou no assunto. A inteligência artificial em breve irá assumir a responsabilidade de produzir os rankings do UFC, ou seja, todas as polêmicas que acontecem aí por falta de critérios, né, que o ranking ele é feito por jornalistas, né, o UFC vai lá e faz uma média, então isso vai acabar, segundo o Dana White. Ele concordou com as críticas que o Renato Moicano fez, né, por não ter subido no ranking com a vitória dele no UFC Paris, e novamente confirmou essa situação aí, ó, a inteligência artificial em breve estará controlando os rankings do UFC. Pra mim, um avanço, tá? Acho que vai ser muito bom isso, tomara que o UFC faça mesmo, vai acabar com esse problema de falta de critérios. Agora, não quer dizer que eu vou concordar com os critérios que vão ser escolhidos, né? A gente vai ter que aguardar aí pra ver o que o UFC vai fazer. Eu acho que o Moicano tá errado nessa, que o Dana White estão errados em criticar o fato dele não ter subido no ranking, porque ele venceu um cara que tá atrás dele. Ah, mas quem tá na frente tá inativo, não luta. Aí você tira essa pessoa do ranking, porque senão vai acontecer o seguinte, o cara vai disputar o cinturão sem enfrentar um top 5, porque ele tá vencendo só cara do top 10 ali, do top 15, aí vira um top 5 sem ter vencido alguém do top 5. Então, pra mim, o Moicano deveria, inclusive, ter aceitado a luta contra o Beneil Dariush, que ele falou assim, ah, não, Dariush não, vou pegar o Benoit Sanderi. Tá aí, ó, essa é a consequência. Assim como você só ganha um cinturão se você vencer o campeão. Ah, mas aí o cara só vai querer enfrentar quem tá à frente dele no ranking. Se ele vem de vitória, naturalmente sim, que ele tem que escalar esse ranking enfrentando quem tá à frente dele. E quem vem de derrota tem que aceitar a luta com quem tá atrás, pra defender sua posição. Basicamente isso. Cabe ao UFC fazer os casamentos de lutas adequados. Ah, mas o lutador não quer enfrentar ninguém que tá atrás no ranking dele. Então você vai sair do ranking. Fica recusando luta, você vai sair do ranking. Simples. E falando no Moicano, olha aí, ó. Ele aprendeu com o erro. Erro entre aspas, né? Mas assim, ele enfrentou o Benoit Sanderi ao invés de enfrentar o Beneil Dariush, por exemplo. Julgou que era um passo mais adequado pra ele. E agora, pelo jeito, tá reconsiderando a luta contra o Paddy Pimblett e tem interesse em lutar contra Justin Gaethje após a polêmica atualização do ranking do UFC. É isso, meu filho. E olha o que o Dana White disse, galera, sobre a questão da Federação Francesa do MMA ter realizado exames antidoping logo após a pesagem, apenas para lutadores estrangeiros, né, o Brandon Ali e o Renato Moicano. Dana White desmentiu, negou que foi uma jogada suja da Federação Francesa. Ele falou o seguinte, ó, não é verdade que jogaram sujo. Eles estavam se sentindo como se estivessem sendo destacados. Acho que prejudicados aqui é o verbo que mais se adequa. Os franceses estavam disponíveis. Eles têm sua própria organização antidoping que usam. Eles provavelmente fizeram um julgamento ruim em torno do horário da pesagem? Sim, é quando esses caras ficam mais miseráveis, desidratados. E a lista continua. Não houve nenhuma jogada suja com eles. Entendemos porque eles se sentiram assim, mas não era verdade. Fecha aspas aí pro Dana White, defendendo a Federação Francesa de MMA. O Dana White tá indo mais pra linha da incompetência, ao contrário dos lutadores. Bom, eu não estava lá, mas que é no mínimo suspeita é. E olha só que inusitado que aconteceu com o Michael Bisping no UFC Paris. Ele ficou mais tempo lá, aproveitando com a esposa, passeando, e aí um cara roubou a bolsa da mulher dele. E o Bisping olhou aquilo e saiu correndo atrás do malandro. Pegou o cara, pegou a bolsa, alcançou ele, né? E fez o cara devolver a bolsa, intimidando o rapaz lá. Diz que o cara se borrou nas calças lá, enfim. E recuperou a bolsa da mulher, deu um chute na bunda do cara lá e mandou ele pastar. O Bisping aí revelando que teve um dia de herói em Paris. E olha o que Dana White falou também sobre Francis Ngannou, galera, dizendo que o Francis não ganhou mais dinheiro no boxe do que ganharia no UFC, dizendo que é tudo um mito. Em entrevista ao Kevin Yole, o Dana, apesar de admitir que com os sheiks árabes lá na parada, o cara pode sim ganhar muito dinheiro, eles são trilionários, investindo dinheiro lá a rodo, só que isso a longo prazo não funciona, porque pro Dana White o modelo do boxe não funciona, o modelo atual não funciona. O que faz funcionar é sim um sheik trilionário que injeta dinheiro, só que apesar do Dana White dizer isso, eu achei que ele entrou em contradição. Ele disse que os números revelados que o Francis ganhou no boxe, justamente com o investimento dos árabes, não são reais. O Dana alega que o dinheiro que o Ngannou fez no boxe, os valores estipulados aí, né,
são mentira. Segundo o Sports Business Journal, o Ngannou fez 30 milhões de dólares somados com as duas lutas que ele fez no boxe, contra o Tyson Fury e contra o Anthony Joshua. E segundo o Francis Ngannou, ele teria recebido uma oferta de 8 milhões de dólares para lutar contra o John Jones. Então, temos aí duas versões. E o Poatan, hein? Será que tá ganhando muita grana no UFC? Bom, essa resposta eu não tenho, mas o que poderia, de repente, fazer ele ganhar muito dinheiro, né? Subir de categoria e pegar o John Jones, por exemplo, uma super luta, isso aí tá mais longe de acontecer do que a gente pensa. Porque, segundo o Alex, ele não planeja mudar de categoria, né? O foco dele tá em estender o reinado do título do UFC, na categoria até 93 quilos. Pelo menos a curto prazo, né? Ele foi perguntado aí, qual o próximo passo dele depois dessa luta contra o Rountree, se ele preferia ganhar mais peso e lutar contra um peso pesado, ou descer de categoria e lutar nos 84 quilos, que é onde ele também foi campeão. E ele falou o seguinte: eu escolheria defender o meu cinturão, porque é preciso um trabalho planejado para reduzir peso e é preciso também um trabalho planejado para subir também. Então, é isso, galera. Poatan, por enquanto, não tem planos de mudar de divisão. Aquele papo de enfrentar o Dricus du Plessis, de enfrentar o Tom Aspinall, né? Acho que a gente tem que esquecer um pouco disso por enquanto. O Poatan que pode quebrar um recorde nesse UFC 307, o recorde de Ronda Rousey, ela que foi campeã dos pesos galos feminino e detém o recorde de menor tempo para defender o cinturão 3 vezes, né? Quando entre o final de 2013 e meados de 2014, ela enfileirou Miesha Tate, Sarah McMahon e Alexis Davis em um intervalo de 189 dias. O Poatan pode atingir agora a marca de 175 dias de intervalo entre as lutas contra o Jamal Hill, Jiri Prochazka e agora o Khalil Rountree, né? Isso aí, para a era moderna, realmente é um feito e tanto, né? Mas não vamos nos esquecer de campeões aí antigamente que lutavam 2 vezes na mesma noite, até 3, né? Numa era um pouco mais primitiva, né? Nem tanto, né? No Pride, né? O Vanderlei Silva lá, campeão mundial, lutando 2 vezes na mesma noite, embora não colocava o cinturão em jogo em todas as lutas, mas era o melhor do mundo, né? Arriscando ali o seu status. Então, um feito e tanto também, né? Fedor Emelianenko também, Dan Henderson, Takanori Gomi, fizeram muito isso. Sem contar lá atrás, né? Royce Gracie e companhia. E pra quem quer ver Adesanya e Poatan, mais uma vez, acho também que é uma boa a gente não pensar muito, não criar tanta expectativa em cima disso. O Adesanya falou o seguinte, ó: parem de encher meu saco, dizendo aí, ó, que se o Khalil vencer a luta contra o Poatan, ele até vai se sentir um pouco aliviado, porque vão esquecer um pouco dele, vão focar mais no Rountree, aí vão parar de encher o saco dele. O Adesanya dizendo aí, ó: a minha história com o Alex acabou, disse o nigeriano em seu canal no YouTube. É uma pena, né, de certa forma, porque eu tava com a expectativa que essa luta ainda ia acontecer de novo, mas depois que o Adesanya perdeu pro Du Plessis, aí eu acho que ficou meio sem sentido, né? O Adesanya tem muita coisa pra resolver na divisão dele, então acho que perdeu muito apelo essa luta aí. Por fim, galera, José Aldo aí, ó, revelou que recusou ofertas e reforça a meta no UFC. Voltei pra ser campeão. Aldinho Júnior aí, ó, dizendo que recusou ofertas da PFL, Bellator e também no boxe. Chegou até a aceitar uma luta lá no card de Jake Paul contra o Mike Tyson, mas depois renovou o contrato com o UFC e isso melou. Até porque o evento foi adiado, né? Mas tá com sede aí pra se tornar campeão do UFC de novo. Mesmo que as ofertas pra lutar em outros eventos eram melhores financeiramente, segundo ele. E ele não tá vendo problema nessa questão aí de ele tá sendo tratado como mais um, né? Ele gosta dessa coisa de se sentir igual a todo mundo. Ele sabe que tem um peso diferente na organização pelo fato de ser quem é, mas tá disposto a lutar contra qualquer um, e é o que ele fez ao aceitar a luta contra o Mário Bautista. Pra mim, o Aldo tá sendo usado como escada aí, viu, galera? No UFC. Ao meu ver, estão tentando promover lutadores em cima da imagem dele, né? Não querem ele de novo como campeão. 38 anos, já deu o que tinha que dar na questão de ganhos financeiros pro evento. Gostaria que fosse diferente? Eu gostaria. Mas é assim que a banda toca lá pros lados do UFC. Vide todas as lendas que a gente vê aí em reta final da carreira. E pra encerrar, a gente teve a notícia do Terence Crawford, apontado como número 1 peso por peso no boxe, dizendo que rejeitou uma luta contra o Conor McGregor no MMA. Ele dizendo o seguinte, ó: eles me ofereceram a luta e eu e o Conor falamos por telefone. E eu apenas disse a ele: não vou entrar em nenhum octógono com você. Lá você pode me chutar e dar cotoveladas. E aí o Conor chegou a responder, dizendo assim: cara, eu respeito isso, mas nós faríamos muito dinheiro. E aí ele falou assim: não, cara, às vezes não é sobre o dinheiro. Eu posso ganhar dinheiro, mas você não vai me chutar, cara. Disse aí o Crawford. Estranho isso, né? Será que o UFC fez essa proposta mesmo, rapaz? Ou foi o próprio Conor aí que
que intermediou aí essa situação. Bom, é isso. Fica aí a dúvida no ar. Chegamos então, galera, ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou bem longo esse vídeo, mas é isso. Tinha muita coisa mesmo, não tinha o que fazer. Se você gostou, clica no gostei. Se você não gostou, pode clicar no não gostei. Se você assistiu esse vídeo até o final, comente aqui no vídeo Popó, falando em campeão mundial de boxe, né? E é isso então, galera. Tamo junto. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.